Sejam todos bem-vindos ao canal da Generali Desenvolvimento Humano. Esse canal vai trazer toda semana conteúdos que vão contribuir com a sua melhor versão. Então já ativa o sininho para receber aviso dos nossos vídeos. Será que você está se auto-sabotando? Isso é mais normal do que a gente imagina. E ter clareza de como funcionam nossos pensamentos nos ajuda a ter autocontrole. Esse é um dos temas que mais me fascina e me faz estudar no comportamento humano. Mas antes de falar sobre o sabotador, vamos entender o que é sabotagem. O conceito de sabotar quer dizer interferir num processo de forma sutil para que não se tenha êxito. Eu posso concordar, por exemplo, com o convite de alguns amigos para correr com eles no fim de semana. Mas depois, sem perceber, eu desenvolvo pequenos sabotadores, pensamentos que não me levam a lugar nenhum. Então hoje eu estou cansada, não vou mais, eles me chamaram em cima da hora. Quando isso acontece, o nosso cérebro, de forma consciente ou inconsciente, me deixa ser controlado por uma força maior, uma voz interior, e acabamos aceitando o seu comando. Suponha que você quer sair do seu ponto A para o ponto B, mas acaba se sabotando. O que acontece? Permaneço no ponto A. Mas por que acontece dessa forma? Porque existe um ganho secundário que dói, mas eu preciso identificar que ganho é esse. Esse é o primeiro passo para entender sobre sua autossabotagem. Exemplo, um paciente que queria emagrecer e nunca conseguia. Descobriu que pagava a academia, mas não cumpria, deixava de comparecer na academia. E gostava de ficar em casa até mais tarde dormindo. Então, qual o ganho secundário nessa história? Dormir até mais tarde. Mas aí eu preciso fazer o processo de entender as consequências quando eu aceito essa autossabotagem. A longo prazo, problemas de saúde, questões emocionais mal elaboradas, os outros conseguem, eu não consigo. Então mudar dói, mas continuar desse jeito também dói. Você vai ter que escolher uma das duas dores e parar de reclamar. As palavras fazem um papel fundamental no meu mapa mental nesse processo de autossabotagem. Quer ver um exemplo? O uso da palavra tentar. Quero emagrecer e vou tentar entrar na academia. Até o emagrecer eu consigo, quero emagrecer. Porém, a palavra tentar apaga toda a sentença anterior, porque eu já tenho 50% de chance de não ir para a academia. Vamos então aprender 4 técnicas para enfrentar o seu sabotador interno. A primeira delas, que não tem como a gente fugir desse processo, autoconhecimento. Conhecer fortalezas e os nossos pontos a melhorar. Eu não gosto da palavra fraqueza, mas é muito importante a gente entender quais são os pontos a melhorar para criar estratégias sobre isso. Para atuar, eu preciso entender como eu sou e quem eu sou. Um exemplo disso, conheço várias pessoas que entraram no início da quarentena estocando alimentos e que fazem ganhar peso e depois passou a reclamar que na quarentena ganhou peso. No livro A Arte da Guerra tem uma frase que diz: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece, mas não ao inimigo para cada vitória, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Investir em seu autoconhecimento é conhecer o seu sabotador interno. O número 2, de um item importante também para esse processo, é a autorresponsabilidade. Assumir o comando da sua vida, parar com a vitimização, mimimi ou culpar os outros por aquilo que você não consegue atingir. Tem uma frase de Conrado, ele diz: nem todo dia você vai ter motivação, ou seja, um motivo para agir, mas todo dia eu tenho que ter disciplina. Tony Robbins também, no livro O Poder Sem Limite,
Ele diz que o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos de sorte. Então eu preciso me preparar e eu preciso aproveitar as oportunidades. Toda vez que você se disponibilizar a adquirir conhecimento, por exemplo, busque utilizar um item na prática. Aqui nós estamos oferecendo exemplo de 4 estratégias. Busque utilizar uma para aumentar a sua performance, sair da média, superar a si mesmo. O seu maior desafio é você. Terceiro item e também muito importante, conheça o seu sabotador e aceite-o. Não lute contra, será mais fácil lidar com ele. Eu uso muito um exemplo e gosto muito, fácil para mim também, utilizar um nome engraçado para esse sabotador. O meu se chama Godofredo. Então, todos nós temos um sabotador interno. O que eu preciso então fazer? Verificar, né, através de um processo como esse, por exemplo, em que momento ele está trazendo mensagens, sugestões para que eu não atinja os meus resultados. Mas depois que você der o nome, por exemplo, do seu sabotador, você precisa vigiar. Ele não te dá ordens, ele sugere, coloca ideias e você aceita se quiser. Daí a importância do livre-arbítrio. Essa casa tem governo. Essas autossabotagens podem estar ligadas a crenças limitantes. Em algumas situações será necessário praticar o auto-perdão com foco na melhoria. O pensamento ele precisa ser seu maior aliado. Todo pensamento ele gera uma emoção que afeta o nosso comportamento e a nossa atitude. Seu corpo acredita no que sua mente produz, no que você pensa. Nós não mudamos a ninguém, somente a nós. E o quarto item, também tão importante quanto os outros, é procure ajuda. Quando eu não consigo sozinho, eu preciso buscar auxílio de profissionais preparados, mentores, pessoas que já passaram por situações desafiadoras, que conseguiram o resultado e podem contribuir com a gente. O que falamos aqui hoje, nada adianta alcançar conhecimento e não praticar. Conhecimento sem ação é em vão. Ele reforça um círculo vicioso e não um círculo virtuoso, que é o que nós buscamos. Desejamos sinceramente contribuir com a sua melhor versão. Então deixe aqui seus comentários, assistam outros vídeos nossos que vão contribuir e muito no seu autodesenvolvimento. Vamos adorar ouvir a sua opinião.